O vice-presidente Marco Maciel já dizia que tudo acontece no município. O honrado, né, e saudoso vice-presidente Marco Maciel. Gostava muito dele. É um verdadeiro republicano de fato. Um homem do acordo, da mesa, do processo de diálogo com as mais variáveis opiniões políticas divergentes, mas tem a capacidade de sentar educadamente na mesa e conversar com todos. E foi isso o seu grande legado. Digo a você que sentimos falta de um Marco Maciel, de um Tancredo Neves, homens que tinham capacidade de dialogar mesmo com aquelas opiniões divergentes, né? Que ter opinião divergente não é nenhum mal. Respeitar o processo de opinião, esse deve ser. Né? Concordar é outro momento. Você pode até não concordar, mas você deve respeitar. Então, dentro dessa toada, né? No linguajar pernambucano, no linguajar vicentino, né? no linguajar local, esta semana eu estava acompanhando uma sessão na Câmara Municipal da nossa amada São Vicente, na nossa Câmara Municipal de Vereadores, né? Eu já fiz um comentário um tempo desse sobre o que estava acontecendo na Câmara, né? Oposição, situação, né? Fiz minha autocrítica e nunca mais eu tinha visto um assunto relevante. Esse também não é relevante, mas politicamente é. Esse que eu vou falar agora não é relevante, mas politicamente acaba sendo. Ele pauta do sentimento de, poxa vida, peraí, como é que eu me comportava, né? Porque estou na oposição e hoje me comporto, porque eu estava na situação e hoje na boa oposição me comporto diferente. Ou meus pensamentos, eles entram, né, em contradição com aquilo que eu também já participei. Dito isso, eu vou lhe explicar por quê. E aí eu digo a você que muitas vezes eu acho, e eu sempre pensei, eu penso nisso, que um vereador, uma Câmara pequena, deveria ter, né, um assessor político, técnico político, um cientista político, para acompanhar as falas dos vereadores. Numa Câmara pequena, feito São Vicente, deveria ter né, para acompanhar as falas da oposição, nomeado pela própria oposição, e outro nomeado pelo governo. O governo já tem suas assessorias, não é bem necessário. Mas os blocos de oposição deviam ter, né, uma assessoria técnica, uma assessoria parlamentar que no sentido da moralidade. Você muitas vezes pode falar alguma coisa que é errado no sentido da moralidade. Né? Da moralidade. Muitas vezes pode ser até legal. Mas é que tem aquela velha deixa, né? Nem tudo que é legal é moral, nem tudo que é moral é legal. Tem um ditado feito esse. E do que é que eu estou falando precisamente? Do que é que eu estou falando precisamente? Eu estou falando da líder da oposição, a vereadora líder da oposição, né? E esposa do ex-prefeito que foi derrotado nas últimas eleições, né? E que já foi prefeito. E que eu também participei do mandato dele. Né? E que teve várias coisas positivas dentro do mandato dele. Deixar isso bem claro, bem pontuado, nunca deixei de dizer isso, nunca neguei isso e continuarei dizendo. Né? Aquilo que eu fui chamado para a missão, eu exerci com a minha fiel responsabilidade e deixei meu legado. O prefeito atual, hoje, também veio do mesmo berço. Ou não? Era secretário. Né? A gente trabalhou também dentro do campo privado também, na fazenda do prefeito, eu também trabalhei, né? O prefeito, graças a Deus, tem suas posses economicamente, o ex-prefeito, né? E também trabalhei, fui chamado para uma missão também na prefeitura, no caso, eu era secretário de governo, fui assessor especial, tudo que você imaginar, né? E o secretário, e sempre estávamos ali com essa responsabilidade. Por que eu estou dizendo isso? Que o prefeito atual, se participou do governo, também tinha esse processo, eu falo também estava também no âmago desse processo, para que, enquanto ele estava no governo, também exercia a capacidade da responsabilidade de que essas contas fossem aprovadas. Mas eu faço uma extensão do que é contas aprovadas pelos tribunais de contas do Estado
Em alguns estados tem tribunais de contas de municípios, caso São Paulo, Ceará, não me lembro outro estado. E também temos o Tribunal de Contas da União. Eu vou fazer aqui uma pergunta. O debate era o seguinte: as contas, chegou uma conta, eu creio, foi do primeiro exercício de quando ele prefeito, do atual prefeito de São Vicente. O tribunal colocando o indicativo técnico para aprovar com ressalvas. Ok? Show de bola. Aprovar com ressalvas. Eu vou lhe explicar a vocês, esse é o ponto, o que eu tenho dito, esse é o ponto que eu vou explicar. O que é aprovar com ressalvas? Normalmente, tecnicamente falando, todas as contas dos executivos, a nível federal, a nível estadual e a nível municipal, são opinadas quando da sua aprovação com ressalvas. E o que são essas ressalvas? São anomalias técnicas. Anomalias técnicas não são anomalias que vinculem ilegalidade ou irregularidade ampla, de mau uso ou malversação do dinheiro público. A gente tem que ser muito verdadeiro. Então, estava lá, os prefeitos da base, né, elogiando que o Tribunal de Contas estava mandando, né, o Dimalco orienta, olha, aprovem com ressalvas. E se uma Câmara Municipal você não quer aprovar, ele vai ter que dizer por quê. Ele vai ter que ter um parecer técnico, indo de encontro ao parecer do tribunal. Normalmente, se acompanha o tribunal, porque a casa de fiscalização técnica é o Tribunal de Contas. E as câmaras acompanham. Aí, tudo bem, o debate estava lá lindo e maravilhoso. Por infelicidade, a líder da oposição, a vereadora líder da oposição, toma a palavra. E ela começa a questionar que as contas estavam sendo aprovadas com ressalvas. Jesus amado, misericórdia. Vamos começar a ler, gente, para não ficar desmoralizado. Vamos começar a ler, vamos começar a entender o processo. O ex-prefeito, a qual eu trabalhei para ele, todas as contas são aprovadas com ressalvas. Porque a ressalva não quer dizer que houve dolo, não quer dizer que houve malversação do dinheiro público. Houve anomalias técnicas. Um regramento que era para estar aqui, ou seja, divergências contábeis que se encontram e que eles se enquadram e se harmonizam dentro da prestação de conta final. Ou seja, do resultado final. Ressalvas é isso. O que é que a ressalva está dizendo? Olha, aquilo que foi aplicado dessa forma, nós orientamos para fazer dessa forma. Aquilo que foi feito dessa forma, é melhor que seja feito dessa forma. Ele não está dizendo que aquilo está errado, não. Ele está querendo aperfeiçoar. Ele está querendo dizer que está aperfeiçoando. Esse é o ponto que eu estou falando. Essa é a palavra. E, lamentavelmente, com uma tristeza tremenda, a líder da oposição entra numa guerra tremenda e acabou ficando desmoralizada politicamente. Por quê? Ela é esposa do ex-prefeito, que também foi secretária, ela era secretária também. E as contas dele também vinham aprovadas com ressalva. Peraí. Então as do ex-prefeito também não servem pra nada? Foram ilegais? Tinham malversação de dinheiro público? Não tinha, porque eu estava lá e a gente via que não tinha. Eram anomalias técnicas. Então me perdoe. Você pode agora estar com raiva de mim, com ódio de mim. Entendeu? Não se preocupe. Tem alguma coisa sobre mim, mas sinta alguma coisa. Mas eu estou falando só a verdade. O nome disso é falta de orientação política e técnica dentro da concepção daquilo que se quer fazer como oposição. Muitas vezes, a fala, sem você ter um entendimento, destrói a sua concepção. Aí depois teve um debate mais acalorado e a vereadora disse que não era como se não tivesse ligação nenhuma política, do capital político, quando digo capital político de votos, com esse prefeito. Por favor, não faça isso. Não faça isso. Não corresponde à verdade. Você é vereadora hoje e está exercendo seu mandato com dignidade. Eu entendo que seu mandato é um bom mandato.
Você tem feito, né? Tem cumprido o papel da oposição. Mas, por favor, vamos recuar quando erramos. Você tem dois parâmetros. O parâmetro eu entendo que foi a falta de orientação. Quem está lhe orientando, ou se não foi orientada, pelo menos não fale se não tiver concepção da palavra, para não falar uma loucura dessa. Uma barbeiragem dessa. Aprovação de contas com ressalva não significa dizer, né, que o gestor ou o ex-gestor, ele fez má versação do dinheiro público. E chegou até as contas do ex-prefeito, né, uma retomada de contas que já tinha sido julgada. O Ministério Público de Contas observou, mandou novamente, e o Tribunal de Contas não, é para aprovar com ressalvas. E a Câmara também aprovou. Ou seja, a Câmara hoje, que a maioria é do governo atual, entende claramente também que, mesmo sabendo que o ex-prefeito está em campos opostos, entende que aquilo ali, a corte, a Egrégia Corte de Contas do Estado de Pernambuco, tem o poder técnico de dizer: essa conta, ela pode ser ratificada pela sua aprovação. E não se discute mais isso. E aí, a líder da oposição estava contestando o próprio Tribunal de Contas. Que coisa linda! Então deve ter um grande arcabouço técnico rodeando ela, dizendo: isso aqui está errado. Então, se for assim, nenhuma conta que foi aprovada com ressalva do ex-prefeito está legal. Olha, vamos ter calma. Vamos fazer uma oposição centralizada nas demandas populares, naquilo que é o sentimento do povo. Onde é que o povo está sofrendo mais? Fazer uma oposição de autocrítica é saber por que o hospital muitas vezes não está funcionando bem, por que aquele paciente não foi bem atendido, por que dentro da concepção da reeleição foi dita algumas coisas, como plano de governo ou projeto de governo, não foram executados ainda. Isso sim é normal, faz parte do processo político, você cobrar. Prefeito, isso aí o senhor falou, não tá funcionando. Como a gente aqui, nós fazemos críticas aqui, quando as coisas não acontecem. Né? O centro comercial não foi retomado, por que não foi retomado? Uma vez eu fui lá e perguntei ao prefeito: prefeito, o que foi que aconteceu com o centro comercial não foi retomado e as obras estão paralisadas? Porque ele encontrou lá, né, uma questão de drenagem séria que tem que ser feito ali, não é? E essa drenagem o município tem que fazer, é da contrapartida do município. E ele me falou até que está buscando aí um apoio, né, um convênio, tem estabelecido esse convênio com o governo do estado para que seja retomado. Eu fui lá e perguntei, critiquei no ar, ó, isso aí não foi retomado ainda, o que foi que aconteceu? Por que a rua X ou a rua Y não foi feita ainda? Muitas vezes os meninos aqui reclamam sobre a rua, tem a rua lá do Padre Nazareno, né, que o pessoal reclama, que está lá só uma parte feita, e até onde eu moro lá. E eu como cidadão, como reclamo. E ele responde, ou a sua assessoria responde: vai ser feita, temos um problema ali, concepção de drenagem, porque a rua ficou mais alta, mas estão respondendo. A gente quer que seja feita. E a gente continua cobrando. Tá faltando água? A responsabilidade é do município? Vamos cobrar. Eu fiz isso lá no Miguel Arraes, não foi, Anthony? No loteamento Miguel Arraes, a gente foi lá e gravou, o povo lá dizendo: olha, a gente só tem conta. Só tem conta, a Compesa só manda conta faz 30, 60, 90 dias. Quando uma das amigas lá, que se não, Jadel, a gente tá aqui mandando aqui informações pra mim, entrou na rádio ao vivo, falou, denunciou e tomaram alguma posição. Isso não quer dizer que ninguém é inimigo do outro, não. Isso quer dizer o seguinte: se você está sentado provisoriamente na cadeira do poder, você tem que ter a capacidade de sofrer críticas, resolver as críticas responsáveis. Não é para denegrir a imagem de ninguém, não. Eu tenho uma relação institucional respeitosa com o prefeito. Naquilo que eu reclamo, naquilo que a gente faz uma autocrítica, a gente critica e faz uma autocrítica, a gente fala diretamente. Não tem dificuldade nenhuma, não. Como o ex-prefeito também. O ex-prefeito também sofria críticas e tinha que dar resposta à população. E não tem dificuldade nenhuma. Quem teve coragem aqui de colocar e fazer uma sabatina durante a eleição com o prefeito atual e com esse prefeito, esse que vos fala. Não tenho medo, não. Se o cara quiser tirar a minha vida, ele vai ter que me dar outra. Se não me der, é problema dele. Pra mim, tanto faz.
Mas sabe por que eu tenho essa convicção de falar isso? Que eu não desrespeito as pessoas. Eu falo do caso e eu digo o caminho. Então o que é que eu estou dizendo? Vereadora, líder da oposição. Se concentre mais no que fala. Entenda a concepção política, entenda a concepção técnica. Porque muitas vezes a língua, ela pode destruir aquilo que você construiu rapidamente. Rapidamente. Olhe para trás, olhe para a esquerda, olhe para a direita, olhe para a frente. Mas não deixe de estar sempre antenada com o que acontece no status quo da política do nosso município. Senão não vai para lugar nenhum. Não se faz mais política dessa forma. Se faz política com crítica, apontando o erro e dizendo qual é a solução e cobrando com responsabilidade. Independente de quem esteja lá sentado naquele processo transitório do poder. Independente de quem esteja naquela cadeira. É isso que eu estou falando. É isso que eu estou dizendo a vocês. E é assim que funciona. Então, você pode até me odiar, porque eu estou falando. Mas, nosso programa é assim. A minha luta não vai parar. A voz não vai silenciar. Você sabe por quê? Porque a luta não para. A voz não silencia porque a luta não para. Então essas coisas a gente tem que falar. A gente tem que observar claramente. A não ser que você tenha lá uma concepção muito poderosa, técnica, deixando claro e dizendo: eu não aceito essa conta aprovada com ressalva do prefeito atual por causa disso e disso. Aí, peraí. Já que tu não aceita, a do ex-prefeito tem a ressalva também. Não é pra aceitar também, não? Vai votar contra? Hã? Ou é 2 pesos e uma medida? 2 pesos e 2 medidas? Não sei. Tem esse ditado? É 2 pesos e uma medida? Hã? Se for assim, que assim seja. Agora, esse é o caminho? Político, não. Não chegará a lugar algum dessa forma. E não é à toa, né? Que a gente observa que aquilo que eu disse, olha, tá na hora da oposição se preocupar em fazer crítica e autocrítica e pedir prestação de contas do que é feito atualmente, das coisas que foram ditas, que não foram executadas, daquilo que está sendo executado, mas não está dando uma boa prestação de contas à população, que nós somos o cliente, nós somos pagadores de impostos, então é esse o caminho. E não está discutindo coisas técnicas, sem profundidade, quando um tribunal manda aprovar e você começa a criticar e esquece. Olha, eu quero que você me mostre qual é a prova, qual é a conta. Qual é a conta de um tribunal que manda sem ressalvas? Poderia se dizer a administração perfeita, a administração 100%. Onde estiver uma dessa, me aponte. Agora você vai, todas as contas são aprovadas com ressalvas por causa das anomalias, das irregularidades técnicas. Onde, quando ele ressalva, ele faz um contraponto de conclusão que deveria ser feito isso, deveria ter feito aquilo. É melhor fazer dessa forma. Não fala em má versação ou má aplicação do dinheiro público.